Tá gravando, cara. Vamos Tá lá. gravando, Aí, meu ó. Deus do céu, gente. Tá começando a segunda temporada do Expertise Podcast. Olha só. Oficialmente. Rapaz, eu esqueci como é que grava podcast. Vocês vão ter que me Não ensinar lembra de novo. mais? Deve Tá ficou aí, tímido pra falar? um mês na praia, né? Aí. Quem Que me é dera. Quem me dera. Tá até moreno. A nossa última gravação foi o quê? Novembro? Outubro, novembro? Acho Dezembro que já? foi novembro, cara. Eu acho que foi no Novembro? final de novembro, Nossa. começo de dezembro, não lembro direito. É, nós estamos aqui exatamente no dia 10 de fevereiro. Se você tá ouvindo no dia do lançamento, já é dia 15, meu amigo. Isso aí. Ou seja, acabando aqui a correria pra editar e lançar tudo. Não é fácil, não. Mas, minha gente, vamos lá, né? Vamos lá, não. Fala o negócio direito. Fala o negócio direito. pra Fala o começar. negócio direito. E importante Eu não lembrar vou. que dessa vez começa do 1, né? Não, tá começando Segunda temporada, episódio 1, tá bom, Gregory? Beleza, agora a contagem tá certa. Agora tá certinho. A gente zerou o programa pra começar de novo. Mas aqui, eu não quero me estender muito na introdução não, porque a gente tem muita coisa pra falar nesse programa. Inclusive sobre como vai ser o programa daqui pra frente. Exatamente. Isso aí. Então, antes de mais nada, por favor, se apresentem que depois eu me apresento. Eu sou o Gregory Machado, estamos aqui no Expertise há um ano, né? 12 episódios, olha só. E é isso aí, vamos para mais uma temporada, prometendo muita coisa. E é isso. Eu sou o Daniel Leal. 2022 tem bastante coisa pra gente apresentar aqui no Expertise Podcast. Então, vamos que vamos. Bora começar. Eu sou o Lucas Escarda e esse é o Expertise Podcast, segunda temporada. Vamos começar? Criatividade, design e empreendedorismo. Aprendendo a cada conversa, compartilhando experiências e interagindo com você a cada episódio. Bem-vindo ao Expertise Podcast. A gente se apresentou antes da vinheta, mas agora eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: tem muita gente, meus amigos, que tá chegando agora pra ouvir o Expertise, que vai aproveitar a temporada nova, é igual série. Vamos nos apresentar direito, porque tá começando a temporada nova, a gente sabe que tem gente que tá chegando agora. É um novo começo pro Expertise. Gregory, fala você que é o grande idealizador desse podcast, a palavra é sua, meu amigo. É isso, né, Lucas? Para quem tá chegando agora, o Expertise é uma ideia que nasceu há uns 4 anos atrás. A gente conseguiu colocar ela em prática no começo do ano passado, então o Expertise está aí quase completando um ano de vida, né, no ar, e a gente tem seguido esse ano, igual a gente já falou, promete muita coisa, teve muito planejamento, a gente está para trazer muita coisa legal para vocês. Agora falando um pouco sobre mim, eu trabalho também no Estúdio Santo, né, você que está chegando agora direto no Expertise, o Expertise é produzido pelo Estúdio Santo, eu trabalho com design de marcas lá no Estúdio Santo, eu e os meninos aqui. E é isso, não sei se tem muito mais o que agregar a respeito de mim, mas é isso aí. Daniel Leal, quem é você? O que você faz? Por que você tá aqui? Eu sou Daniel Leal, faço parte também do Estúdio Santo aqui, na parte de criação de marcas principalmente, que é o nosso foco. Nas horas vagas aí, em conjunto com o estúdio, eu também sou músico, sou líder e integrante vocalista de uma banda chamada Mesa 3. E basicamente é isso, assim. Não tem muito o que falar. Não tem muito o que falar, porque eu acho que a maioria das coisas a gente mostra fazendo mesmo, assim. Mostrando portfólio e mostrando trabalho. Eu sou o Lucas Escarda, trabalho junto com esses dois camaradas aqui no Estúdio Santo, que é nosso estúdio de design, especializado em identidades visuais. E o Expertise é o lugar que, assim, pra mim sei lá, o Expertise virou um abraço quentinho, tá ligado? Que você consegue vir e falar do que você gosta. A gente já falou muito sobre o que é o Expertise pra gente em programas passados. O Expertise é acho que uma extensão do nosso hobby, né, gente? Do nosso trabalho, propriamente dito. Que além de ser designer, é trabalhar com criatividade, né?
Eu acho que a gente parar aqui pra gravar, editar, enfim, falar tudo que a gente fala é uma extensão disso também. Além de trabalhar com design, eu costumo escrever alguma coisa, costumo ler, tentar ler alguma coisa, e basicamente é essa a minha vida. Então, como eu falei, a gente tirou uns diazinhos de férias aí. Ai, cara, minhas férias. Eu fiquei dentro de casa, mano, a maior parte do tempo. Mas deu pra dar uma descansadinha, né? Não, deu, sem dúvida. Deu pra relaxar, deu... Pô, escrevi pra caralho, mano. Tinha muito tempo que eu não escrevia. Eu botei uns projetos de ficção pra frente aí, tô felizão. Mas isso aí é assunto pra outro programa. Quando eu for entrevistado, quando eu lançar meu livro. É isso aí. Mas eu fui pra praia um final de semana, choveu muito, de não conseguir sair de casa. Eu fui pra maravilhosa praia de Ubu, ali perto de Anchieta. Aí eu voltei pra cachoeira, fiquei mais um tempo dentro de casa e minha esposa tava trabalhando, então eu tava à toa, sozinho, triste, com saudade Triste de não, trabalhar. cara. E aí no outro final de semana que eu voltei pra praia, aí sim deu pra... Mas aí a gente já tinha voltado já pra trabalhar, enfim, minhas férias foram... Tá ligado? Férias de escola, que os amigos da rua vão tudo pra outro lugar e você fica sozinho na rua? Ah, entendi. Que seu único amigo é o Naruto? Então... Foi mais ou menos assim. Cara, as minhas, né? triste, Mas eu acho que as de vocês foram melhores, né? As minhas férias foram as férias mais tranquilas. Tirei um tempo pra me desligar mesmo de computador, de internet, um pouco disso, cuidar um pouco mais de coisas relacionadas à natureza. Fiquei mais cuidando do quintal de casa, cuidando da família também. Fiquei muito próximo aos meus pais. E tirei um tempinho também pra compor, pra fazer outras coisas e dedicar um pouquinho à música também, que eu tinha dado uma parada, assim, final do ano. E foi isso, cara. Deu pra dar uma descansada boa e pensar em projetos pra esse ano também, mas de uma maneira bem leve, bem tranquila. O legal é que esse ano a gente conseguiu, nesse ano não, né, o ano passado, a gente conseguiu se permitir aí algum tempinho de férias mesmo, né, de sair de recesso e descansar e se desligar. Eu fui pra praia, cara. Fiquei 2 semanas na praia. Bom. Né, fiquei um tempo lá na casa da minha avó, mais um tempo na casa da minha consagrada lá, aproveitando praia, aproveitando o mar, aproveitando o sol. Não mexi no computador durante 2 semanas. Nossa, e a cara, gente que bom. trabalha no computador, é computador todo dia, sabe? É sempre conectado. Então, né, a gente ainda acabou nem falando sobre trabalho nesse período, a gente se permitiu isso, né? A gente resolveu tudo antes de sair de recesso, para durante o recesso a gente não precisar se preocupar. Foi muito bom, assim, poder tirar esse tempo de descanso, né? Aquele lance de afiar o machado, sabe? Parar um pouco para tranquilizar a mente, para relaxar, para quando voltar mais inteiro. Então, cara, foi isso. Deu para aproveitar e agora a gente tá voltando na ativa 100%, com novas ideias, novas coisas para colocar em prática. Aproveitando nesse clima de férias aí, né, que a gente tá conversando, eu queria saber de cada um de vocês uma coisa assim, uma memória legal, uma coisa que vocês realizaram nas férias, assim. Eu tenho uma memória legal, que não é nada tão diferente que eu acho que todo mundo faz, mas eu casei ano passado, e na virada de ano, eu e minha esposa, a gente passou junto, só nós dois. Beijo, Cássio, tá trabalhando hoje, coitado. Tá de plantão, fazer 24 horas de plantão. Mas a virada de ano a gente não pôde sair pra lugar nenhum, né? A gente passou o Natal em Mimoso, mas virada de ano a gente teve que ficar aqui em Cachoeiro. Mas assim, passamos só nós dois e foi muito bom, tá ligado? Foi um tempinho ali a sós de casalzinho apaixonado, recém-casado. Muito bom e acho que essa foi assim, a melhor lembrança das férias, porque o resto das férias foi muito normal pra mim. Cara, tiveram vários episódios, eu acho, meu, assim. Eu passei também a Réveillon com a Alice na praia. Foi um momento bem tranquilo, assim. Pra gente, principalmente. Mas que a gente também já tava planejando. Mas eu acho que é um momento que a gente já passou outras vezes, então... virou rotineiro, não deixa de ser comum. Mas é legal. Mas eu acho que um dos pontos que mais marcou, assim, das férias mesmo, foi eu dar um desligado, voltar a compor, que eu também fiquei um bom tempo sem compor. Então, trazer as composições de volta e fazer hábito disso de novo, acho que foi algo que me marcou, assim. Nessas férias, né, teve muita coisa legal, igual vocês estão falando, pra mim também teve muita coisa legal. Recentemente eu fui na praia, ali na Areia Preta, ali em Marataízes. Eu fui na praia ali no período assim de 5 horas, 5 e meia,
com a Melissa e com meus primos, né? E, cara, é muito bonito que é pôr do sol, sabe? Aí o céu fica laranjão, conecta com o mar, fica aquele jogo de cores e tal. Então, foi recentemente, em clima de férias ainda, mas o que rolou da hora, assim, nessas férias é que eu consegui ler bastante, cara. Ler bastante. Eu não tenho tanto hábito de ler, é algo que eu tenho tentado construir em mim. E, cara, eu peguei o Nárnia, a coleção das crônicas, e fui lendo, né, numa semana que eu tive que ficar, uma semana que eu fiquei lá na casa da Melissa, e a gente não tava indo muito na praia, porque ela já tinha voltado a trabalhar enquanto eu tava de férias ainda. Então eu aproveitei esse tempo pra ler, cara, e foi muito massa, assim, eu percebi que eu conseguia, sabe? Que eu fui lendo o máximo que eu podia. E, cara, eu quase terminei, na verdade, no momento falta uma crônica pra terminar, 100 páginas. Falta só o último livro, né? Só Maneiro. o último livro. Rapaz, legal, tá? Você leu bastante com isso. Li bastante. Maneiro. Mas, gente, estamos aqui falando de nós, falamos um pouquinho do estúdio. Esse é um Expertise, é o primeiro da temporada, então a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre como que a gente tá e o que a gente tem planejado para os nossos projetos esse ano. O Expertise principalmente, e claro, pro Estúdio Santo. A gente tirou uns 15 dias aí de férias, finalzinho de 2021, pra arejar a cabeça, né, pra ir pra praia, fazer coisa nova, chover pra caralho na praia, mas a gente voltou, assim, com gás total, voltamos colocando um monte de coisa em prática, voltamos planejando muita coisa, e a gente gosta de compartilhar, né, pra quem nos ouve, pros nossos ouvintes. Então, vamos lá, vamos pra pauta principal? Mas antes da gente sair de férias, a gente teve um ano muito conturbado, né? A gente falou, acho que muito disso no último programa da temporada passada, que foi o programa número 11, Obrigado 2021. Vai lá ouvir, não vou fazer esse apêndice aqui, vai lá, meu querido ouvinte. Foram 12 episódios, cara, que a gente gravou no passado. Só para os primeiros 6 meses agora, a gente quer gravar 12. Foram 13, teve um que deu errado. Ah, é. Verdade, Gravados foram 13, mas a gente publicou 12, porque um deu errado, a gravação Só saiu. o Greg falou. A gente passou 40 minutos, 1 hora falando. Foi um dia que a gente gravou 2 programas ainda, velho. E esse era o segundo, não era? Nossa. Foi isso mesmo. A gente não vai revelar o tema, porque é um tema que a gente quer trazer de novo esse ano também, de uma forma até melhor, mais bem pensado, só que foi um tempinho ali que a gente não aproveitou de nada. Como é que estão as expectativas de vocês para essa temporada, 2022? Segunda temporada do Expertise, segunda temporada do estúdio. O que vocês estão na cabeça para conseguir fazer e até onde vocês acham que a gente vai esse ano, sabe? Porque a gente começou a Expertise ano passado sem muitas pretensões escritas, né? Sem planejar, mais ou menos. Vamos fazer um podcast? Vamos. Para esse ano a história já tá bem diferente, né? Então, cara, igual a gente tava falando, ano passado foi muito assim, a gente tinha a ideia de um episódio, gravava, editava, postava, não tinha um planejamento, não tinha um propósito, não tinha aonde a gente queria chegar com aquilo, né? Era só a gente... Na verdade era legal, eu não tô falando assim reclamando, né? Era legal, era muito interessante. Só que para esse ano a gente decidiu planejar as coisas um pouco mais, né? Dar um objetivo para todo esse movimento, dar um propósito e a gente conseguir cumprir com esse propósito, né? E igual o Lucas mesmo falou, ano passado a gente fez 12 episódios no total. Esse ano tá planejado 12 episódios até metade do ano, trazendo muito conteúdo legal. E compartilhando experiências, né? Expertise é sobre isso, compartilhar experiências. E foram 12 episódios ano passado, chegou no ponto que foi a moda meio-se embora, né? Porque as demandas do estúdio não estavam deixando a gente parar para gravar o Expertise. Graças a Deus por isso, mas a gente, nesse meio tempo, tomou a consciência de que o Expertise é tão importante quanto o Estúdio Santo pra gente. E a gente acho que botou a mão na consciência, de certa forma, vamos pensar isso aqui com mais carinho, né? É hobby, a gente faz também porque se diverte, mas por que não pensar, né, numa forma de monetizar, pensar numa forma de crescer realmente o projeto? Vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas eu acredito que a gente tem muita experiência para passar, experiências que só a gente teve para passar,
que são muito válidas para quem está começando no design, para quem está querendo saber mais dessa área, ou para quem já trabalha e, enfim, quer trocar uma ideia, sabe, quer tentar agregar alguma coisa ali no serviço. E eu acho que pensando nisso, o Gregory falou uma coisa enquanto a gente estava planejando, que é basicamente o guia para todos os nossos episódios, né? Qual expertise a gente vai passar nesse programa? O que a gente vai mostrar de experiência? O que a gente vai ensinar, de certa forma, né? Eu acho que esse mote deu um gás pra gente seguir. Acho que clareou, assim, bem o caminho que a gente quer seguir, né, e o que a gente quer entregar. Acho que é muito essa questão, né, a entrega. O que a gente quer entregar. Porque no passado a gente ficava, o que a gente vai falar dessa vez? Né? Cada episódio era uma surpresa, assim, né, o que a gente vai falar dessa vez. E aí, tem tal tema que é legal, vamos falar sobre tal tema? Vamos. E igual eu falei, não era ruim, era legal, porque era um momento que a gente usava pra conversar, botar o papo em dia, e a gente gravava isso. Só que para esse ano a gente quer seguir essa ideia de passar experiências, transmitir histórias, sabe, através do podcast. E não só as nossas experiências, não só as nossas histórias, mas contar com convidados de fato esse ano, né? Porque a gente prometeu muitos convidados no ano passado. É verdade. É verdade. E esse ano já tá tudo testado pra gente trazer convidados de fato e transmitir experiências não só nossas, mas experiências de outros também. E interagir mais, né? Porque com o lançamento do portal, do Expertise, dentro do site do Estúdio Santo, tem uma parte de interação com o ouvinte que vai ser muito melhor, assim, sabe? Uma área para comentário, uma página mais bem detalhada a respeito do próprio episódio. Então, vai ser bem legal, assim. E agora fica muito mais fácil até pra gente divulgar o Expertise, né? Para as pessoas compartilharem. Porque antes, tem no YouTube, tem no Spotify, não tinha um link direito pro Expertise. Agora Ficava tem. muito solto, né? Ficava muito solto e agora tá tudo dentro do site do estúdio. Uma página lá que concentra todos os programas, e cada programa tem sua paginazinha, que dá pra ouvir por lá mesmo, o podcast. Dá pra comentar por lá mesmo, vai ser o principal, acho que, ponto de encontro do programa. E muita coisa que a gente trouxe de melhoria para esse ano foram coisas que a gente foi percebendo que tinha necessidade de implantar ano passado. Até tentamos alguma coisa, mas a gente teve o cuidado de parar e não, vamos fazer direito. O maior exemplo disso acho que é uma organização de pauta e de calendário, que a gente não tinha, como o Gregory muito bem falou, e agora a gente já tem. A gente tem aí um bocado de programa planejado. Já vamos começar a entrar em contato com os possíveis convidados para já marcar a gravação. E para a gravação, uma das dificuldades que a gente tinha era logística, né, gente? Porque, gente, a gente não tá gravando presencialmente mais esse programa. A gente ainda deve gravar um ou outro quando a gente quiser muito se ver, mas tá todo mundo enjoado um da cara do outro já. E a gente agora grava online, grava o programa online, numa plataforma. A gente não vai falar o nome, porque a gente quer ser pago pra divulgar essa plataforma. Ô, louco, esse ano Mandou na lata. Aqui não, é outro nível aqui a parada agora. Agora é muito mais fácil da gente gravar com convidados de fora, de qualquer lugar do Brasil, do mundo, sem ter problema de logística, né? Tá cada um gravando na sua casa. Eu ia falar que tá cada um numa cidade diferente, mas eu e o Greg estamos pertinho. Mas agora é muito mais fácil pra gente gravar áudio e vídeo. Então fica aí. A modalidade vídeo a gente ainda tá fazendo um testezinho, né? Isso aí. Mas também tá nos planos pra gente fazer uma versão videocast do Expertise. Mais pra frente, vamos organizar. Não adianta postar um conteúdo com a idade de 360 pixels, né, gente? A gente precisa comprar umas câmeras bonitas, montar um cenário. É legal o Lucas falar esse lance da logística, porque realmente foi um dos pontos que a gente teve dificuldade ano passado para poder colocar em prática, principalmente com a recorrência, assim, a periodicidade dos episódios, porque a gente tinha, tipo assim, às vezes era uma perda de tempo, não é uma perda de tempo, é um investimento de tempo maior para poder colocar, sei lá, se dispor para ir, todo mundo se encontrar para montar equipamentos e isso gerava um pouco mais de trabalho, também no pós, né, que a gente ainda tinha cada etapa de
montar tudo, de gravar, de dar uma conferida se tá tudo ok ali pra ver se tava certinho. A gente também tinha alguns gastos a mais, porque sempre tinha que preparar o lanche pra galera. Não que isso seja problema, mas são gastos, né? Querendo ou não. Quando você pensa em manter essa estrutura pro ano inteiro, pra um programa quinzenal, e a gente quer que seja semanal daqui a um tempo, não dá, cara. Exatamente, igual hoje, quando a gente marcou, deu horário, todo mundo prontinho aqui, tudo ok, vamos gravar. Só ligou a câmera, ligou os microfones e bora gravar. Então, você vê que já teve um certo ganho de tempo, né, entre aspas aí, pra gente otimizar melhor e trazer também melhorias pro podcast em si. Só de não ter o tempo da viagem, né? Que a gente sempre tinha que alguém se deslocar. Ou era o Dani que vinha pra Cachoeira, ou a gente que ia pra Muqui. Tinha o tempo de se deslocar, aí quando chegar tinha que instalar os microfones no lugar, e cada um se achar no ambiente, sabe? Aí testar os microfones pra ver se estava tudo funcionando direitinho. Sem contar que, só abrindo uma aspa nisso aí, sem contar que cada lugar é uma acústica diferente, então cada lugar tinha um tratamento de áudio específico para aquilo ali que a gente dedicava um tempo a mais, né? Então, também tem isso. A gente gravou nas casas de todo mundo, né? Gravou aí no Dani, gravou no do Greg, gravou nas 2 casas que eu morei. Verdade. O primeiro episódio foi na casa antiga do Lucas, inclusive. Foi. Greg sentado no canto, assim, jogado, que não tinha cadeira, não tinha nada. Inclusive, falando sobre essa questão do novo formato do Expertise, né, essa questão da gente estar gravando online, a gente por um momento achou que ia ser um passo para trás, sabe? Que a gente ia perder qualidade, porque a gente gravava com uma qualidade de som muito boa, né? Assim, através dos equipamentos que tinham, né? Que o Dani trazia os equipamentos de música dele, né? De captação, e a gente usava esses equipamentos de ponta, entre aspas, assim. E a partir de agora a gente vai começar a gravar online, cada um com seu microfone, com seu headset na sua casa, e a gente, por um momento, a gente não queria dar esse passo achando que seria um passo para trás. Gravando esse episódio, a gente tá tendo a sensação que é um passo para frente, sabe? Que tá sendo mais libertador, digamos assim. Acho que era até um certo preconceito nosso, né? Parecia. Mas como o Lucas falou, ainda vai acontecer de gravar alguns episódios presencial, na hora de comer uma pizza ali, né? A gente pode gravar. Claro. Mas ficou muito mais fácil cumprir com o compromisso de postar quinzenalmente, de entregar para vocês um podcast de melhor qualidade e pra gente também assimilar isso junto com as nossas outras demandas do próprio Estúdio Santo. Para quem é produtor de conteúdo também, acho que é muito importante você pensar em otimizar, como alguém falou aí, não lembro quem, o seu tempo de produção. Porque não adianta você gastar, 2 horas para fazer uma parada que você consegue fazer em 10 minutos. Se você investir um pouquinho, se você melhorar um pouquinho ali a sua rotina, às vezes o seu processo criativo. E o que a gente tá fazendo aqui com a Expertise é isso, né? Dando aquela arrumada na casa, mudando alguns móveis de lugar, mas você sabe que vai abrir um espaço legal pra você botar uma mesinha de centro top ali. Claro que sempre vai ter coisa para melhorar, de áudio, de vídeo, quando a gente começar a fazer vídeo. Inclusive, a gente gosta de ouvir o que os ouvintes estão achando, né, da qualidade mesmo, né, do programa, tanto de conteúdo quanto de gravação. Dá esse retorno pra gente. Mas vai ter uma galera que vai bancar a melhoria do Expertise esse ano. E que vai sair beneficiada por isso. Que são os nossos patrocinadores. É uma coisa que a gente está estudando aí para colocar em prática, né? Porque, igual eu falei, o estúdio ele quer crescer, né? Ele quer entregar mais qualidade, entregar mais episódios, entregar um conteúdo melhor, cada vez mais. E assumindo essa logística, por exemplo, de gravar de casa, né? É necessário microfones melhores para poder gravar e captar um melhor áudio, trazer isso e entregar um melhor podcast. E como o nosso propósito é daqui para frente, né, daqui a 3 meses, por exemplo, começar a entregar o conteúdo em vídeo também, a gente vai precisar de câmeras.
A gente até consegue fazer hoje, mas tem aquela questão da qualidade da câmera e tudo mais. E são coisas que a gente vai ajustando com o tempo, conforme a gente for conseguindo pagar esses novos equipamentos e trazer essas novas possibilidades, a gente vai começar a entregar cada vez melhor o podcast. Mas isso tá tudo planejado, tá tudo organizado assim internamente. Sim. Mas a gente tá falando bastante sobre melhorias e tudo mais, e eu queria trazer o tema, né, o novo formato do Expertise, porque antes o Expertise era quinzenal, mas a gente não entregava quinzenal, a gente entregava quando dava. Era semestral o programa. Acho que essa vai ser a primeira grande diferença, assim. E vai mudar algumas coisas também na forma que o Expertise se comporta como marca e também no programa. O próprio programa ele vai ser entregue de uma forma diferente, né? Ele vai acontecer de uma forma diferente que acontecia no ano passado. Dá pra gente dar um exemplo muito claro, né? Como você falou lá na apresentação, né? O Expertise agora começa com o Instagram próprio, @Expertise Podcast. A gente vai centralizar tudo que é do programa lá, para ficar mais fácil de acompanhar, para ficar mais fácil também de compartilhar. Antes a gente mesclava no feed do Estúdio Santo e os conteúdos se perdiam. Então a gente repostou todos os programas da primeira temporada e vamos começar agora trazendo conteúdo da segunda, junto com o espaço de Expertise no site, que também é outro ganho, que também é outro salto. E a gente começa a ver o Expertise muito mais, a gente até brincou aqui entre a gente, como uma outra empresa pra gente cuidar. Né? Um outro salto, ele ganha um outro vida... filho. Um outro filho, exatamente. Exatamente. Ele deixa de ser o patinho feio, tá ligado? Aquela parada que a gente fazia nas horas vagas, vamos ser sinceros, pra ser de fato, não, vamos cuidar disso aqui, né, melhor, vamos ajudar ele a crescer melhor. Então, ele ganha uma vida própria, né, e a gente quer isso mesmo. A gente quer crescer e ter cada vez mais gente aqui com a gente, no estúdio, no Expertise, trazendo convidados, trazendo mais gente de fora. A gente quer que o programa esteja dentro da rotina de quem ouve a gente. Todo dia 1º e todo dia 15 vai sair um Expertise novo e é certo que vai sair, sabe? Gerar aquela expectativa boa, aquela coisa legal pra pessoa ter o que ouvir. E claro, continuar fazendo esse papo bacana que a gente faz, que a gente tenta fazer. Então, a gente falou dos anunciantes, dos patrocinadores, né? E é só um dos pontos. A gente já vai começar a entrar em contato com algumas marcas. A gente quer trazer coisa boa para os nossos ouvintes também. Não vamos falar aqui de marca que a gente não gosta, que a gente não apoia. Mas eu acho que pegando o gancho nisso aí que o Lucas falou, já entra a questão das próprias melhorias que a gente pensa pro Expertise Podcast. Porque a gente quer que as marcas que estejam com a gente, que sejam parceiras, também sejam bem vistas, estejam com material de qualidade entre elas, assim, um material que esteja nas mídias de uma forma bem apresentada, assim como a gente cuida da identidade visual de todo o podcast, a gente quer ter essa preocupação visual e auditiva muito com qualidade, sim, excepcional. Então, trazer as pessoas que sejam parceiros com a gente com uma qualidade atrelada pra gente também é fundamental, né? Exato. E acho que pros próprios ouvintes também, sabe? Poxa, vou ouvir... Os meninos estão falando bem de uma marca, sabe? Essa marca... Poder confiar na nossa opinião, né? Aí a gente começa a virar influência de verdade. Né? E a gente brincou com a ideia de fazer um Patreon, fazer um Apoia-se, algo mais exclusivo para os nossos ouvintes, né? Um clubezinho mais fechado. Mas essa é uma ideia que vai ficar mais pra frente um pouco, porque a gente quer também... Poxa, se o cara vai estar pagando, ele tem que ter um conteúdo legal, né? Um conteúdo extra além do Expertise, e a gente precisa continuar se organizando para entregar, quem sabe, um programa extra, entregar, quem sabe, ali mais bastidores do estúdio. Enfim, já pensamos em muita coisa, mas a gente selecionou o que dá para fazer agora, vamos fazer. Depois a gente pensa no resto, depois a gente não para, né? Acho que esse é o mais importante. Vocês querem dar uma palhinha de como vai ser esse momento dos anunciantes aqui? Só pra gente ensaiar como é que vai ser? Eu vou ali tomar água e já volto. Beleza. Ouviu essa vinheta, você já sabe. Agora é a hora do espaço publicitário aqui no Expertise Podcast para nossos anunciantes.
Você quer acompanhar os bastidores e conteúdos do Expertise Podcast e interagir a cada episódio? Siga-nos no Instagram, @expertisepodcast. E acompanhe a gente no site www.estudiosanto.com.br/expertise. Estúdio Santo. Criamos marcas que representam a essência do seu negócio em cada detalhe, com foco nos objetivos da marca. Acesse nosso site www.estudiosanto.com.br e solicite um orçamento, ou entre em contato pelo nosso Instagram, @estudiosanto.design. Estamos de volta. Peguei os meninos desprevenidos aqui agora. Rapaz, Amigos, estamos de volta agora com a programação Expertise Podcast. Agora vai ser assim, galera. A gente vai estar falando, vai entrar um break, um recado do anunciante, tá bom? Mas é coisa assim, gente. A gente não quer fazer aquele jabá absurdo também, não. Vocês não vão nem perceber. Quando vocês vão ver, vocês já vão estar comprando, gastando dinheiro. Que isso? Vai ser ideia Você é está com deixar... identidade visual? Entre em contato. Não. A ideia é deixar o programa mais dinâmico mesmo, né? A gente conseguir variar no assunto, ter o tema principal, que vai ser o tema mais importante, de maior tempo dentro do programa, dentro do episódio, mas a gente conseguir trazer algo muito mais completo para vocês, né? Uma abertura onde a gente vai falar um pouco sobre a gente, sobre como foi os últimos dias, como foi os últimos 15 dias, por exemplo, já que o programa é quinzenal. A gente vai conseguir trazer nos convidados, vai ter aquele papo inicial de introdução, vai ter o tema principal sendo falado, e isso tudo faz parte do planejamento. Essa parte dos anúncios para a gente conseguir falar para vocês os nossos produtos, os nossos serviços, falar do Expertise, falar, né, do nosso convidado, que seja dos nossos patrocinadores. Então vai ser um momento onde a gente, né, sempre vai tentar trazer não algo forçando, por exemplo, digamos assim, o capitalismo, né? Tem que falar porque estão pagando. Não, a gente vai tentar fechar, né, nessa questão de patrocinadores sempre com uma galera que faça sentido, sabe? Faça sentido com o episódio, faça sentido com o Expertise, faça sentido com o público, para poder sempre trazer uma questão mais coerente, assim. Então, essa parte dos anunciantes é mais para isso, para essa galera, assim. A gente tá falando bastante aqui dos anunciantes, porque pra gente é uma mudança grande. Pensar no Expertise de uma forma mais profissional e você veicular anúncio, você ter essa relação mais comercial com as empresas, pra gente é uma mudança grande. E a gente sabe que pro ouvinte também é. Então a gente tá sendo aqui total transparente pra falar, cara, vai ser assim a partir de agora, se der errado a gente muda, se ninguém gostar a gente muda, mas a gente tá organizando pra melhorar o programa e pra deixar o programa como a gente sempre quer, né, terminar com aquele, poxa, podia ter durado mais uma meia hora, sabe? Deixar vocês com vontade de ouvir, pra gente ter vontade de voltar e continuar gravando e tá aqui toda semana, de 15 dias, falando do ouvido de vocês. Mas eu tenho aqui uma pergunta capciosa, e aí vocês vão me bater porque a gente fez a pauta, mas os meninos falaram que eu não tô seguindo a pauta. Não, cara, é porque a pauta tá... Ó, pra quem não tá visualizando, a que você tá flutuando. A pauta tá organizadinha, assim, tema pauta. por tema, tópico por tópico. E na minha cabeça, no Daniel, a gente vai seguir a ordenzinha bonitinha, assim. E o Lucas, ele flutua sobre o assunto. O Lucas é dinâmico. O Lucas, ele é interativo. E a gente tá aqui, gente, mas onde é que ele tá agora? Eu não sei o que eu falo. Nós estamos aqui panguando aqui, mas é isso, tá fluindo bem. Tá fluindo. É porque aí o Lucas vai falando, tipo assim, ele já falou o que eu ia falar. Eu ia falar de novo. Aqui é no jazz, tá ligado? Aqui é no improviso. Que tem essa Que cara bom, velho, que cara bom. Mas aí, Lucas, lança a pergunta do milênio. Não, a pergunta do milhão. do milão. Pergunta do milênio. Eu misturei com Yu-Gi-Oh! Agora. Caraca, vida antiga essa aí. Essa daí eu não conheço, não. Mas não é uma pergunta, eu quero levantar um tópico, eu quero levantar uma bola pra vocês cortarem. Mas vamos falar aqui do estúdio também, do nosso estúdio de design, o Estúdio Santo. Perguntar pra vocês o seguinte: com o estúdio, se Deus quiser, crescendo, continuando crescendo, e o Expertise também, como que vocês
pensam o que a gente está planejando, se é que a gente está planejando alguma coisa, para ver essa relação, sabe, da empresa para um produto digital que vai ganhar vida própria, como eu falei. Como que as coisas estão ligadas nesse meio e o que a gente pode deixar para quem pensa em trabalhar com essas coisas também. Cara, eu acho que vem muito da essência do que a gente pensou para começar isso aqui, né? Que a gente começou falando sobre, especialmente sobre design em si, mas eu acho que para essa nova visão, tanto que a gente já tinha conversado para 2022, trazer temas atrelados ao design, que, pô, não tem como a gente não ver design em tudo que a gente olha, a gente vê design. Então, a gente consegue, eu acho que atrelar isso e fazendo ligação com esses assuntos e trazendo esses assuntos à tona justamente pra gente debater, pra gente trocar uma ideia, pra gerar, sei lá, curiosidade na cabeça de quem, às vezes, não teve contato com esse tipo de assunto ainda, né? Eu acho que passei muito por essa vibe, assim, minha percepção, né, dentro disso. Mas, respondendo a pergunta sobre... Eu creio, assim, são duas empresas, eu entendo que são duas empresas distintas, mas que elas conseguem falar a mesma língua, assim. Mas eu acho legal que, assim, a gente teve que começar, de alguma forma, né? Igual eu falei, ano passado a gente começou a expertise, começou o estúdio, e a gente teve que viver um ano dessa experiência para poder analisar depois, né? Depois de ter vivido, o que rolou de fato e como a gente poderia melhorar. E a gente percebeu que o estúdio ele se comunica de uma forma e para um público, e o expertise ele se comunica de uma outra forma e para outro público. Né? O estúdio ele entrega design para quem precisa de design como um produto, né? Empreendedores, por exemplo. E o expertise ele entrega experiência de designers para outros designers. Então se comunica de uma forma diferente para públicos diferentes. Partindo dessa análise que a gente teve, dessa percepção que a gente teve, a gente entendeu que o correto seria dividir, né? Cada um ter o seu Instagram, né? O expertise ter o seu Instagram para falar diretamente com o seu público, com seus conteúdos, e o estúdio também permanecendo com o próprio Instagram, mas agora mais voltado para esse perfil de público, né? As duas coisas se complementam, né? A gente, quando entendeu isso dos públicos, né? Nós conseguimos entender também que ter o expertise rodando como produto separado ia possibilitar ao expertise crescer além da conta e ao Estúdio Santo ter uma prova social muito mais forte do que a gente tentar, do jeito que a gente estava fazendo, encaixar o expertise dentro do mundo do estúdio, que, como o Gregory muito bem pontuou, são coisas diferentes, e o Dani também pontuou, que falam a mesma língua, né? Podem falar as mesmas coisas, mas para pessoas diferentes. E com isso, né, gente, a gente foi repensando um pouquinho, poxa, o que dá para trazer para o expertise como negócio, né, e como produto de fato. E aí a gente começou, mexe no calendário, mexe no formato, mexe nisso aqui, mexe nisso aqui. E hoje a gente tem essa visão, claro, ela vai continuar sendo lapidada, né, isso aqui eu acho que não precisa nem voltar para falar, mas a gente tem uma visão muito mais clara de como o expertise se integra ao estúdio, né. Mas assim, a gente tá falando disso tudo de uma forma muito institucional, eu acho. E o expertise, ele merece que a gente fale de uma forma mais criativa, né? Com certeza. A verdade das coisas, a experiência. Então, eu vou falar aqui. A gente tá falando muito o planejamento do expertise. Expertise a partir de agora. Mas a real, na prática, foi eu anotando as coisas no bloco de nota 3 horas da manhã, o Daniel falando alguma coisa no grupo, o Lucas interagindo. Então, assim, a gente conversando aqui, passando as coisas para vocês, parece muito... Vamos fazer uma reunião de planejamento aqui, sabe? E foi muito mais tive um insight aqui, vou ver. Aí eu olhava e pesquisava, e olhava outros podcasts, como é que funcionava, e ia moldando a ideia, aprimorando a ideia, e levava a ideia pro Dani, e o Dani manja muito de som, de áudio, de rádio, de toda essa parte mais sonora, então validava as coisas com ele falava comigo, e dava ideia de, dá pra gravar tal coisa de tal forma, e o Lucas já ia pesquisar também. Então, assim, a gente fala de planejamento porque o planejamento foi o resultado de todas essas ações, né? Mas a gente bateu cabeça durante um tempo, perdeu algumas noites de sono para poder fazer isso, ter isso bem planejado, bem moldado agora, né? Eu diria que
no comecinho ali, quando a gente realmente começou a pensar, a gente não sabia muito pra onde ia, né? Uhum. Tinha umas ideias meio soltas que a gente ia trazendo. Pô, sei que a gente tem que dar um jeito de gravar online. Como é que vai fazer? Aí caça aplicativo, poxa, aí testa, tá ligado? Aí joga isso pros meninos. Vamos pensar aqui nos convidados. Fizemos uma puta lista de tema de convidado e muito tema não veio na cabeça pra gente anotar, porque a gente travava e, enfim, o processo ele foi bem solto, né, se a gente for olhar. Sim, sim. Mas no final deu um resultado bacana. Acho que vai dar um resultado bacana. Acredito. E o legal é que, assim, o processo, igual você falou, foi bem solto, assim, mas a gente foi documentando essas partes soltas e depois, de fato, a gente teve uma reunião para tentar juntar isso tudo e definir o que ia ser do Expertise a partir de agora. Então, por exemplo, o reconhecimento do público que eu falei foi, sei lá, no final do ano passado, num momento que a gente percebeu que, não cabe ficar postando um episódio do Expertise no meio do portfólio do estúdio, não tá comunicando do mesmo jeito. E aí a gente já deixou aquilo na cabeça, a gente tem que mudar alguma coisa então. Não dá pra gente ficar pensando no episódio na hora de gravar, o que a gente vai falar sobre. Então, a gente tem que fazer um planejamento de temas, né, pro podcast, pros episódios. Mas a gente falou o ano inteiro passado que a gente ia trazer um convidado e não trouxe. Prometeu aí a Carlinha, prometeu o Guilherme, prometeu uma galera. E aí a gente foi lá, vamos fazer uma lista aqui com todos os possíveis convidados. E depois a gente pegou todas essas coisas que estavam soltas e anotadas e, de fato, fez uma reunião de planejamento, considerando essas coisas soltas, para poder vincular uma coisa à outra, sabe? Pensar num tema de episódio vinculado com um participante e assim a gente conseguir definir as coisas de fato. Eu lembro, Gregory, que em determinado momento eu e você fizemos meio que um planejamento do Expertise. Eu fiz a minha parte, né, o meu texto, pensando em direção artística, pensando em convidado, né, como se eu estivesse pensando a temporada toda. E aí você fez a mesma coisa, né, com o que você tinha na cabeça. E a gente foi bater os dois documentos, tava praticamente escrita a mesma coisa. Basicamente. De formas diferentes, uma ou outra ideia, né, mais solta assim, mas tava praticamente a mesma coisa. Tô inclusive com esse documento aberto na minha frente. Foi um processo assim, que na verdade eu aprendi isso quando a gente voltou com o estúdio, né, quando a gente fez as primeiras reuniões para alinhar as coisas do estúdio esse ano, que cara, pra você fazer alguma coisa, você tem que pensar direito antes, tem que planejar. Então a gente preferiu, vamos segurar um pouco a volta do Expertise, não vamos voltar correndo, não vamos fazer a parada igual ano passado, porque a gente não quer continuar igual ano passado, a gente quer melhorar. Então a gente segurou um pouco, estamos gravando dia 10 de fevereiro já, pra trazer um programa com qualidade. E vocês sabem uma coisa que me animou, foi quando eu vi as estatísticas do ano passado, cara, da primeira temporada. Eu tenho algumas aqui que eu trouxe, se vocês me permitirem, eu vou dar uma passada pro nosso ouvinte. Dá uma passada então, Lucas. Vou dar uma passada então. Aí. Dá uma passada, vai. Ó, essas estatísticas eu tirei do Anchor, que é a ferramenta do Spotify, que é onde a gente publica o podcast de fato, ferramenta gratuita. Inclusive fica aí uma dica para produtor de podcast, corre atrás do Anchor, que é top. Foram 12 episódios no total. O primeiro episódio saiu dia 6 de abril e o último dia 8 de dezembro. Então foram 8 meses de temporada com 12 episódios. A média de 1 e pouquinho por mês. A gente começou muito bem, conforme os jobs foram entrando, a gente foi deixando de lado. Basicamente isso. No dia que eu tirei essas estatísticas, esses 12 episódios tiveram um total de 212 plays. 212 views, não sei como se chama. Você vai falar, Lucas, é pouco. Que não sei o que, gente. A gente fez 12 episódios. A gente não pagou anúncio. Nosso alcance é local, tá ligado? É pra amigo, pra família e amigo. Uhum. Então acho que, tem gente aí com muito menos e mais tempo de estrada. Então foi uma parada assim que eu vi. Dá pra fazer, né? Legal. Surpreendeu, pra te falar a verdade. Dá pra fazer mais, dá pra seguir nesse caminho que é sucesso. Os nossos episódios mais ouvidos: episódio 0, episódio 1, 2, 9 e 11.
o 2, o 9 e o 11 estão empatados em terceiro lugar de views. Não trouxe com detalhes, mas os mais ouvidos foram os 2 primeiros. Acho que pela novidade, curiosamente, foi onde a gente se empenhou mais em divulgar, né? Sim, foi. O episódio 0 foi aquele que gravou só eu e Gregory, e o Dani entrou depois na pós. E nessas estatísticas a gente foi percebendo vários detalhes de público, sabe? De como que funcionava o efeito de cauda longa pro programa, né? Hoje a gente sabe, poxa, vamos lançar um programa novo, a gente sabe que os outros vão aumentar em view. Assim, também lançamos no YouTube, os programas mais ouvidos lá também foram os 2 primeiros, o 0 e o 01. Ano passado a gente estava publicando as coisas no YouTube, no Spotify, e a gente percebeu que uma galera só escutava no Spotify e outra galera escutava só no YouTube, e Sim. Isso era legal. Mas só que a gente, né, pra ter ideia desse lance de planejar as coisas meio soltas e depois vincular uma coisa na outra, a construção do site do Expertise com o pessoal da Load, inclusive a gente bateu um papo, tá lá no Instagram do Estúdio Santo. A criação do site do Expertise, do Estúdio Santo, tá sendo montado, sendo criado de fato desde setembro, eu acho, né, Lucas? Foi. Desde setembro. E a gente já tava com essa ideia de ter um centralizador dos episódios do Expertise. E o site de fato saiu pra gente, né? Saiu no começo de janeiro, foi ao ar agora em fevereiro, né? Junto com a live. E foi meio que assim, resultado, casou super bem com o planejamento que a gente fez só no começo de fevereiro, sabe? Então as coisas estavam soltas, mas a gente conseguiu unir isso tudo. Porque mesmo quando a gente trabalha com ideias muito soltas, sem necessariamente parar para anotar tudo, elas ainda estão organizadas dentro da nossa cabeça. Então acho que o caso do site, o caso de casar todo esse planejamento do Expertise, do estúdio, é muito disso também. O que a gente não anotou, a gente sabia o que tinha que fazer. Resultado de tá sempre pensando. Tá 3 horas da manhã acordado pensando. Não recomendo. Sabe, inclusive vai ter um episódio sobre isso daqui a uns 2 meses. Tá vendo? Ideal não é não. Agora eu sei os episódios daqui 2 meses, ó. Mas é o tempo de você cozinhar ali, amadurecer muita coisa. E, enfim, o primeiro ano, eu falo isso muito pro estúdio, né? E pro Expertise também. O primeiro ano foi um ano muito de experiência, de testar muita coisa, de amadurecer, ver o que dá certo, ver o que dá errado. E a gente sabe que no primeiro ano, né, nas primeiras temporadas, isso acontece muito mais do que posteriormente, né? Porque você vai acertando as coisas. Mas tendo essa experiência, tendo essa expertise agora, acho que fica mais fácil a gente conseguir levar as coisas pro resto da temporada. Vamos falar um pouquinho do estúdio, que a gente falou do Expertise, o estúdio salpicou aí na conversa. Mas para esse ano no estúdio a gente ainda tem que parar para fazer alguns planejamentos, né? A gente ainda tá nessa fase de anotar as coisas meio soltas assim pro estúdio, mas já tem, porque o estúdio ele vai demandar um tempo maior para fazer isso, porque as coisas são um pouco mais complicadas, as decisões têm que ser um pouco mais bem tomadas, assim, bem decididas. Mas esse ano teve o lançamento do site novo, né, onde a gente colocou lá, né, nosso portfólio, colocou quem a gente é, então não precisa ficar mais solto. Antigamente uma galera chegava no Instagram e queria ver mais alguma coisa, ela ia pro direct. Do direct a gente mandava pro WhatsApp, e no WhatsApp a gente mandava mais informação. Agora tá tudo centralizado, tá tudo no site. Do site ela já entra direto em contato com a gente no WhatsApp. Então ficou muito mais fácil entender os nossos serviços, entender o que a gente entrega como Estúdio Santo e entrar em contato com a gente. Isso é muito massa. É uma das coisas que esse ano a gente tomou a iniciativa também junto com o Igor da Eu Sei Marketing, né? Que é fazer um anúncio pago do Estúdio Santo. Então começar a promover o estúdio como empresa de forma geral, assim, para também fechar mais venda, né? Começa a acontecer esse ano. E teve coisas que a gente fez meio que de supetão ainda. A própria ideia da live de lançamento do site, que foi lançamento de site, comemoração de aniversário. Verdade. Papo com o pessoal da Load. A gente completou 1 ano esse mês, né? Completamos 1 ano, dia 3 de fevereiro. Exato.
A Exatamente. gente comeu pizza pra comemorar também. Que foi no dia da live. Foi no dia da live. Foi no dia da live certinho. Chamamos o pessoal do Estúdio Load pra fazer com a gente. Eles super toparam, foi muito legal. E foi uma ideia que surgiu assim, a gente podia fazer, né? Podia. De uma semana pra outra fizemos pauta, pensamos no conteúdo, chamamos os meninos, deu super certo. A gente gostou muito de fazer. Quer inclusive fazer mais. Só que precisa entrar no nosso calendário de produção pra gente se preparar. Eu nunca tinha entrado ao vivo pra nada. Que uma coisa é você gravar o expertise, falar besteira, editar depois, consertar. Outra coisa é você estar ao vivo na internet. E a gente Lucas ficou nervoso. Nervoso não. Eu diria que eu fiquei um pouquinho ansioso. Na expectativa, sabe? Poxa, como é que vai ser? Será que vai ter gente? O maior medo era não ter ninguém assistindo, tá ligado? Você tá falando pro vento. Mas não, a gente teve um pico legal de bastante gente. Foi legal que foi um papo bem descontraído, né? Também a gente conseguiu tirar bastante dúvidas em relação a gente mesmo com eles, né? Sim, sim. E eu acho que eles também esclareceram muita coisa pra quem tava na live, falando tanto em conteúdo mais técnico quanto em conteúdo mais tranquilo mesmo, assim, relacionado ao que o cliente tem mais contato, mais nesse sentido. Mas foi legal pra caramba. Mas pra você conferir essa live, tá lá no nosso Instagram, dá uma olhada lá. Qual que é o nosso Instagram, Daniel? @estudiosanto.design. Você pode ir lá dar uma conferida no nosso Instagram, facílimo. Inclusive a gente tá mostrando bastante coisa nova, projetos que a gente já tinha feito e não tinha ido à hora ainda. E esses projetos vão pro Instagram, já estão indo, né, na verdade. E também você vai poder acompanhar eles em primeira mão lá no nosso site. Qual é o site, Gregory? www.estudiosanto.com.br. Lindo demais, minha gente. Antes da gente entrar para se despedir de fato, vamos trazer mais uma última novidade para essa galera, que é a expertise da semana. Roda a vinhetinha. Expertise da semana. Gente, a expertise da semana é um quadrinho, um mini quadro aqui dentro do programa que a gente quer sempre fazer no final de cada programa para dar uma resumida em tudo aquilo que a gente falou em 1 hora de programa, trazer aqui uma frasezinha, um insight, alguma coisa que a gente aprendeu durante o programa. E o que vocês aprenderam durante a gravação desse programa? Tragam a expertise da semana pra gente, pra inaugurar esse mini quadro. Acho que o que a gente falou muito, assim, foi sobre a questão do planejamento também, e a importância de talvez não se cobrar de fazer um planejamento, de sentar ali e, sabe, pensar em todos os detalhes, todas as variáveis, mas ir anotando conforme der na telha, sabe? Vem na mente e fala, acho que tem que melhorar tal coisa, acho que tem que mexer em tal coisa. Vai anotando e depois você senta, pega todas as ideias que você rabiscou, né, ao longo de um período, baseado no que você viveu, nas suas experiências, e junta tudo e vê aonde que você pode relacionar uma ideia com a outra, um pensamento com o outro, e quais ações você pode tomar, e aí sim você faz o seu planejamento, suas ações para daqui em diante, para poder colocar um propósito, um objetivo em ação, em prática. Para complementar, eu acho que o processo criativo ele é dinâmico, né? Ele é maleável, ele tem que ser fluido pra gente. Quanto mais a gente se conhece como profissional, mais ele flui. A gente viu isso o ano passado inteiro e a gente vai continuar vendo no decorrer da nossa carreira, no decorrer dos anos de vida do estúdio. E acho que a expertise da semana ela se complementa nisso aí. Planeje, é importante sim planejar, você saber até onde você quer ir, mas também é importante você ir descobrindo os objetivos pelo caminho, e isso você só descobre se você se permitir criar. E acho que fica aí a lição para esse comecinho de ano, para esse comecinho de temporada. Show? Show. Vamos encerrar? Galera, vamos encaminhando aqui pro final desse primeiro Expertise da segunda temporada. Expertise 01, 2.01, 12, 13. Agora eu fiquei confuso, tá? Agora eu fiquei confuso. O Doutor Estranho abriu o multiverso agora dos episódios. Eita, eu tô perdido. Não, faz isso não. Não vai ser o ano inteiro com essa piada aí de novo. Em algum universo, a Expertise é o maior podcast do Brasil. Mas você sabe de quem depende pra isso acontecer? De você, meu querido ouvinte. Depende de você compartilhar o Expertise. Depende de você
falar das boas novas, das coisas boas que esse programa traz para os seus amigos, para a galera da área. Se você conhece alguém que é designer, que trabalha com arte, que trabalha com alguma coisa parecida, que trabalha com criatividade, né? Compartilha expertise para ela. Se você conhece alguém que está empreendendo, e hoje o que mais tem gente empreendendo nesse Brasilzão, o papo aqui fala um pouquinho de cada uma dessas coisas. Então compartilha, não deixa de dar seu joinha se você está ouvindo no YouTube, não deixa de comentar lá no nosso site, que a gente não falou, lá no site agora tem área de comentários. Então dá para discutir direto por lá, tudo certinho. Gente, obrigado por vocês estarem aqui gravando mais uma temporada do Expertise. E vamos começar, literalmente, né? É isso aí. Agora é hora de começar, meu amigo. Estamos abrindo os trabalhos aqui, tem muita coisa pela frente, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mais algum aviso? Mais algum recado? Eu acho que o programa inteiro foi de recados e avisos. É um recadão esse programa aqui. Foi um programa de recado, um programa totalmente publicitário, meu amigo. Foi totalmente para dar recado, só recado. A gente deu recado de como é que foi férias, deu recado de como vai ser expertise, deu recado do Estúdio Santo. Agora dá um recado pra gente da onde a gente te encontra nas redes sociais, Gregory. Me encontra? Meu Deus. Ué. Quem quiser me seguir, vai no Instagram, Gregory_Olivier, com a mesma classe de sempre. Falou bonito, né? E você, Daniel? A galera que quiser acompanhar lá um pouquinho sobre Daniel Lial, é só ir lá no Instagram, @DanielLial. Comigo é um pouco diferente, eu sou @ScardoLucas no Instagram. Mas aqui, fica mais fácil ainda se a pessoa for lá no site do estúdio, estudiosanto.com.br, entrar na página do Expertise, que lá tem a nossa carinha, tem as nossas redes, tem a nossa biografia, tá tudo lá, gente. Confere lá que vocês não vão perder nada do que a gente fala aqui. Pelo contrário, vão estar mais por dentro ainda. Pra quem tá no site e costuma escutar, por exemplo, no YouTube, pode ir lá no nosso site, tem o link do Spotify, se você tem interesse. Quem tá no Spotify, no nosso site tem o link do YouTube, né? E que se você tá no YouTube ou no Spotify, eu recomendo ir direto no nosso site, ir no episódio e comentar o que você achou, comentar a sua experiência, comentar o que você faz para planejar, né? Quando você quer botar alguma ideia em prática, qual é o seu processo criativo de planejamento. Conta pra gente também, e no próximo episódio a gente vai abrir o episódio, falar um pouco sobre esse período daqui até o próximo episódio e comentar também o que vocês colocaram lá pra gente. Então não deixe de interagir, comenta, escreve lá suas ideias, o que você achou do episódio, o que você faz quando você quer planejar alguma coisa, e a gente vai estar comentando isso no começo do próximo episódio. Eu ia perguntar se você quer falar logo qual vai ser o próximo episódio. Pra dar um... Não. Isso aqui é eu fazendo um gostinho, ó, do próximo episódio. Não. Ai, que nojo. Não, vamos deixar a galera na expectativa. Vamos deixar na expectativa pra voltar aqui e descobrir qual que é o tema do próximo episódio, quando sair o próximo episódio. E vai sair primeiro aonde? Lá no nosso Instagram, no Instagram do Expertise, @Expertise Podcast. Segue lá, dá essa moral pra você ser o primeiro a saber quando sai, e aí é fácil demais, gente. Saiu no Instagram, já vai pro site, já aperta ali o link na bio, só seguir, só ouvir a gente. Facílimo. E no Instagram do Expertise, a partir de agora, como tem um portal só para isso, as interações também vão acontecer por lá. Então, a gente vai começar a botar caixinha de pergunta quando tiver episódios. A gente vai botar a caixinha de pergunta lá para você participar, para você interagir. E no próprio episódio a gente vai comentar sobre isso também. Show de bola! Ficamos por aqui? Ficamos por aqui e vamos começar essa nova temporada. Vamos, já começou essa nova temporada. Já começou essa nova temporada. Gente, até o próximo programa. Fiquem com Deus. Valeu. Valeu. Você acabou de ouvir o Expertise Podcast, um programa do Estúdio Santo. Até o próximo episódio.